A paz do Senhor, minhas irmãs, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, por mais este momento, por mais esse estudo. Nós já estamos aqui na nossa lição de número 27, de um total de 30. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, por tão maravilhoso tempo que Ele nos concedeu de estudar a Tua Palavra e evitar tantas tolices que o dia a dia coloca na nossa frente, diante de nós. Hoje nós vamos falar sobre a mulher sabotadora. Essa palavra de sabotagem, autossabotagem, né, ou sabotar-se, ultimamente tem sido muito usado. E às vezes nós fazemos isso e até com muita frequência. E eu quero hoje trazer algumas referências da autossabotagem de forma assim muito forte, está escrito na palavra de Deus sobre isso. E também, com certeza, o Senhor trará à sua memória momentos, situações em que você se sabota com coisas que parecem ser tão simples, mas que é muito real. E eu quero aqui perguntar para você assim, por exemplo, quem faz dieta, quantas vezes na dieta, durante a dieta, não, porque agora eu vou fazer uma dieta e tal, mas aí na frente das pessoas colocou só um pouquinho de comida ou disse não, obrigado e tal, e quando estava só, foi lá e falou, vou comer pelo menos um pouco aqui agora, vai lá e come. Quem que durante a academia, enquanto está fazendo o exercício, o instrutor falou assim, faça 30 repetições, foi lá e fez só 20, né? Ou quem que já não fez coisas desse tipo, ou que falou que ia orar, está lá no canto da oração, mas de repente pegou o celular e começou a olhar as coisas do celular, quando viu o horário, tinha dado o tempo que deveria ser o tempo da oração. Aí alguém vai dizer assim ainda, não, mas eu estava com o celular, mas eu estava olhando as mensagens do grupo da oração. Ok, mas não era a sua oração. Você estava orando, buscando, estudando, estava tendo dedicado assim um tempo. Às vezes a conexão ali naquela hora era a conexão com a pessoa, com as pessoas ou com o grupo, e não exatamente com o Senhor, porque não era a sua oração. Mas você disse que ia para a sua oração. Então, assim, esses questionamentos assim que eu estou falando agora, esses exemplos, é porque nós precisamos começar a pensar se nós estamos nos sabotando em alguma situação na nossa vida. Isso tem a ver com muitos detalhes que aí, sim, se a gente não passar o filtro, muitas coisas nós pensamos que estamos fazendo, mas não estamos fazendo. Esse aí é o detalhe da autossabotagem. Porque a autossabotagem, de primeiro momento, ela não machuca, não magoa ninguém. A sabotagem, sim, porque a sabotagem é quando você vai lá, né, pratica uma ação ou, né, ou tem um efeito de um comportamento que prejudica ou danifica outras pessoas, né? Porque daí é quando você vai lá e faz algo para que o andamento de sucesso de outra pessoa ou de uma situação ou de uma condição não funcione. Como, por exemplo, você vai lá e deixa no carro a marcha engatada errado. A pessoa tinha colocado do jeito certo. A pessoa acredita que está do jeito certo porque ela deixou do jeito certo. Aí você vai lá e muda. Daí a pessoa vem rapidamente, vai lá e liga, e aí o carro dá aquele tranco, porque você não deixou na condição que deveria deixar. Então, isso é um exemplo. Aquelas brincadeiras de criança, de quando alguém vai sentar, o outro puxa a cadeira, sabe? Então, isso é sabotagem. Isso é enganar a outra pessoa. Isso como diria, brincadeira sem graça. Mas e isso com você mesmo? Se você falar assim,
vou parar agora e vou orar. Aí você está dizendo que está indo orar. Estou num propósito de oração, vou orar. Mas aí você vai lá e ajoelha, tá ali, e aí você começa, aí você não sente nada, aí você pega o celular, vou procurar aqui alguma coisa. Aí você começa a procurar e tal, não sei o quê, aí deu o seu tempo, você levanta e foi, você não orou. Aí você fala assim, mas pelo menos eu fui lá, né? Eu fiquei lá o tempo, tal, não sei o quê. Isso com a frequência, você já está distante, porque você não está orando, você não está falando com Deus, mas você está pensando que está orando porque você está indo para aquele lugar de oração. E isso é muito fácil de acontecer. Isso é fácil de acontecer na oração. Isso é fácil de acontecer na academia. Isso é fácil de acontecer nas dietas. Isso é fácil de acontecer nas conversas tolas, porque as conversas tolas elas como é que eu posso falar assim? Elas vão movendo a gente, vão trazendo a gente para perto da realidade daquelas conversas de escarnecedores, porque às vezes parece ser legal aquela conversa, e quando a gente vê, a gente está no meio de algo que a gente não deveria estar. Mas vamos aqui então agora pegar uma situação mais difícil. E essa situação que eu vou ler aqui agora para vocês está em 1 Reis 14. E ali vai contar a situação da mulher do rei que tenta ir diante do profeta pedir a cura para o filho, mas ela vai sem revelar sua identidade. O desejo dela é que ele não soubesse quem ela era. Então, será que dentro da autossabotagem nós não tentamos fazer isso diante de Deus e orar diante de Deus, querendo que Ele não saiba quem nós somos? Imagina, isso chega a ser assim, engraçado, né? Mas e será que a gente já não fez isso? Olha, Deus, eu sei que eu tenho que perdoar aquela pessoa, eu sei que eu tenho que mudar meu comportamento, mas agora o Senhor não olha para essa parte de mim, porque essa parte eu não quero mexer agora. O Senhor olha só para essa outra parte aqui, que é a parte onde eu preciso da tua ajuda. Eu sei que nós fazemos isso, eu já fiz isso. Às vezes eu já vou orar e falo assim, Senhor, não olha para os meus pecados, não olha para as minhas limitações, para as minhas dificuldades, porque eu sou falha, sou pecadora e tem pecados que eu ainda não consegui abandonar, embora eu já sei que isso te desagrada. Mesmo assim, mesmo diante de todo esse horror que eu pratico, eu quero que o Senhor me ajude agora. E aí eu vou lá e estou fazendo isso. E tem dias que isso vai com a verdade do meu coração, dizendo, Senhor, eu sou pecadora, mas o Senhor é santo. Eu sou indigna da tua bênção, da tua mão, da tua bondade, da tua misericórdia, mas o Senhor é misericordioso e pode me alcançar. Então, isso é uma oração de ir com a verdade. Agora, tem aquele dia que eu vou lá, eu errei, eu pequei, eu falhei, e eu vou lá e começo a olha Deus, olha o que fizeram comigo, olha o que falaram, olha o que nananã, e vou lá contando a história dos outros, e Deus deve ficar olhando e pensando, e quanto a você? O que você está fazendo? Sabe? Então, é sobre isso aqui que vai dizer em 1 Reis 14. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Jeroboão disse à sua mulher, levanta-te e disfarça-te para que não sejais reconhecida como mulher de Jeroboão, e vá a Siló. Lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel, e vá falar com ele. Ele te declarará o que acontecerá com este menino. A mulher de Jeroboão fez isso, levantando-se foi a Siló e entrou na casa de Aías. Este já não enxergava, pois seus olhos estavam cegos por causa da velhice. O Senhor, porém, tinha dito a Aías, a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente. Tu lhes falarás assim e assim, porque quando ela entrar, fingirá ser outra pessoa. Quando Aías ouviu os passos dela entrando pela porta, disse, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com duras notícias. Veja, aqui é 1 Reis 14, do 1 ao 6.
Então, não adianta se disfarçar para ir diante de Deus, tentando ter o benefício sem se declarar quem você é. E é isso que nós fazemos na autossabotagem. Nós estamos dizendo, eu estou fazendo, eu sou assim. Mas no secreto, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nós somos outra pessoa. Então, porque nós. E isso é uma prática que em alguns momentos elas chegam a ser involuntárias, porque se nós não vigiarmos, isso vai acontecer com frequência. Ai, mas eu sou tão boazinha, e nananã. Mas só que na hora que é para você agir com bondade, com justiça, você não dá conta, porque está tão cheia de todas as outras tolices que nós já estudamos que não dá conta. Aí, mais uma referência para a gente ficar bem claro que na Bíblia, que ser tolo, de praticar autossabotagem, não é uma característica só nossa nesse tempo. Existe e nós precisamos lutar contra isso. No Números, capítulo 22, vai trazer também a história de Balaque e Balaão. Balaque pede para Balaão vir trazer uma palavra para o seu povo, porque ele queria que as coisas estivessem da maneira dele naquela região. Ele queria agir contra o povo de Israel. E ele queria uma palavra embasada na profecia de Deus, como se ele tivesse todo o direito de fazer o que ele pretendia fazer. Só que Deus não tinha mandado falar isso. Aí ele vai lá e contrata o profeta e dá a ordem para o profeta de que o profeta deveria dizer daquele jeito em nome de Deus. Então, é outra parte que eu quero muito que vocês depois peguem a referência, é o capítulo 22 inteiro. E aí aqui ele vai dizer assim, ó, eu só quero ler o versículo que ele está dizendo, né? Ele é o 22, 5. E ele vai dizer assim: ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que fica junto ao rio, na terra do seu próprio povo, e disse: um povo que cobre a face da terra saiu do Egito e está acampado bem na minha frente. Peço-te que venhas agora amaldiçoar este povo para mim, pois ele é muito poderoso, é muito mais poderoso do que eu. Talvez assim eu o vença e possa expulsá-lo da terra, pois sei que aquele a quem abençoares será abençoado, e aquele a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Então os chefes de Moabe e os chefes de Midian saíram levando pagamento pelos seus encantamentos, chegando a Balaão, repetiram-lhe as palavras de Balaque. Então ele lhes disse: ficai aqui esta noite, e eu vos responderei conforme o Senhor me falar. Então os chefes de Moabe ficaram com Balaão. Então Deus veio a Balaão e perguntou: quem são estes homens que estão à tua casa? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os a mim, dizendo: o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha amaldiçoá-los para mim, e talvez eu possa lutar contra eles e expulsá-los. E Deus disse a Balaão: não irás com ele, e não amaldiçoarás este povo, porque é um povo abençoado. Balaão levantou-se pela manhã e disse ao chefe Balaque: ide para a vossa terra, pois o Senhor não quer que eu vá, que eu vos acompanhe. E aí a história segue. Você pode ler aí no capítulo 22 de Números, onde está dizendo essa história. E aqui, o que acontece? O Balaque, que era o rei, ele insiste e manda e pede e faz e quer que Balaão, de todo jeito, amaldiçoe o povo. Mas por que, se ele queria fazer isso, se ele queria sabotar o povo, se ele queria arrancar o povo daquela região, era a vontade dele, não a vontade de Deus. Então, é outra coisa, né, que eu quero colocar aqui diante do nosso estudo. Quantas vezes nós estamos nos sabotando na nossa própria oração, quando nós dizemos ao Senhor o que nós queremos que Ele faça. Então, assim, Deus está falando aqui nesta palavra, quando Ele responde a Balaão, dizendo assim:
não irás com eles e não amaldiçoarás esse povo, porque é um povo abençoado. Está dizendo, não vá fazer o que eles estão falando. Aí, quantas vezes o nosso coração está dizendo algo e Deus está dizendo assim, não é isso que é para você fazer. E você vai dizer, mas é isso que eu quero. Mais à frente, aqui nesta mensagem, vai dizer que por 3 vezes Balaque questiona Balaão, porque ele vai e ele muda a situação, né? E fala para o povo, amaldiçoa o povo. E Balaão vai lá e fala da bênção. Aí depois ele manda, vira de novo, põe em outra situação, amaldiçoa o povo. Balaão vai lá e fala: só falarei a palavra que Deus puser na minha boca. E vai, e vai. Aí chega até o momento que já é lá no capítulo 41, que acontece que pela manhã Balaque levou Balaão às colinas e aos altares dedicados a Baal, e Balaão viu de lá uma parte do povo. E Balaão então edifica. Ele fala assim: e Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez conforme Balaão tinha dito. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre o altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, e eu me afastarei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro e te direi o que ele me mostrar. Assim ele dirigiu a um lugar alto, e quando Deus o encontrou, Balaão lhe disse: preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Balaão voltou a Balaque, que estava em pé junto ao holocausto com todos os líderes de Moabe. Então Balaão proferiu seu oráculo. Balaque, rei de Moabe, mandou trazer-me de Arã, desde as montanhas do Oriente, dizendo: venha amaldiçoar Jacó para mim, sentencia Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Então ali ele está dizendo: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso se não é isso que o Senhor está pedindo para eu fazer? Então, assim, é isso que nós precisamos entender nesta palavra de hoje sobre a autossabotagem. Quando nós entendemos o que o Senhor quer que nós fazemos, né, ou o que o Senhor quer que nós façamos, é nesta hora que nós precisamos abandonar a nossa vontade, entender a nossa vontade, porque aqui nós vamos lendo essa história e nós vamos vendo que até o capítulo 24, ele só desiste no capítulo 24, 25, que ele vai dizer: por fim, Balaão se levantou, partiu e voltou para a sua terra, e Balaque também seguiu o seu caminho. Só ali, então fica o capítulo 22, 23 e 24, 3 capítulos para contar a história de um homem que não desiste, querendo que seja dito aquilo que Deus falou que não ia dizer. Então, isso, quando nós vamos para o nosso momento de oração ou para a nossa busca e dizer assim: porque Deus não me responde, porque eu estou orando, porque eu estou pedindo, porque eu estou jejuando, eu até fiz uma campanha, um propósito e tal. Será que Deus não respondeu? Ou será que você não quer aquela resposta que Deus já deu? Então, esta tolice é uma das tolices que eu tenho, né? E hoje até eu penso que eu estou mais esperta nesse sentido, mas já pratiquei muito essa tolice, porque quando a gente olha para a realidade do desejo do nosso coração, daquilo que nós realmente queremos, e aquilo parece ser tão certo, tão justo, tão lindo, mas Deus está dizendo: não é isso que eu quero para você. Mas a gente está com os olhos tão voltados para aquilo que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E essa é uma parte onde muitas vezes vem o engano e o sofrimento se estende e o sofrimento se
gera sofrimento, porque quando uma pessoa está doente emocional, quando uma pessoa está focada, né, no alvo errado, as pessoas que estão próximo dela são contaminadas, são prejudicadas, e quanto sofrimento desnecessário. Então, que esta palavra de hoje sobre a autossabotagem seja para ti e para mim como um alerta de Deus para as nossas vidas, trazendo para nós um sentimento, trazendo para nós um entendimento daquilo que de fato o Senhor tem para nós e daquilo que de fato nós precisamos fazer sem se auto-sabotar. E aí, para finalizar, Efésios capítulo 4, do 1 ao 17, do 4, 17 ao 23, vai dizer assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivais mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para a semelhança a Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. Então fica essa palavra do Senhor em Efésios para dizer para você que as duas primeiras leituras que nós fizemos, Números 22, 23 e 24, 1 Reis 14, 5 a 12, vai contar a história de duas pessoas que se aproximaram de Deus, dizendo para Deus, se aproximou do profeta para ouvir a voz de Deus, a sentença do profeta a seu favor, e querendo não ser reconhecida, quer dizer, não querendo se expor, não querendo falar dos seus defeitos, não querendo falar de seus pecados, de seus traumas, de suas feridas. E a outra se aproxima de Deus, querendo uma palavra de Deus a seu favor, mas não dizendo assim: fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse tempo, mas Senhor, fala comigo e concorda comigo naquilo que eu quero. Então as duas pessoas estão se sabotando, porque se é para fazer a sua própria vontade, então não precisa chamar a presença de Deus. Mas se você quer chamar a presença de Deus, você precisa crer que a vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. E você precisa querer que a sua vontade esteja alinhado com a vontade de Deus. Amém?